Muito bem, então vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais este dia, Senhor, que nos deste. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, reunidos com os nossos irmãos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para conhecer mais de Ti, Senhor, para nos aprofundarmos, Senhor, no que é extremamente relevante e importante para as nossas vidas, Senhor, que é o conhecimento de Ti, da Tua Palavra, Senhor, dos Teus mandamentos, dos Teus ensinos. Nos ajude agora, nos iluminando com Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos realmente compreender tudo que Tens para nós, Senhor, e possamos não somente ouvir, mas praticar, Senhor, cada um dos Teus ensinos, nos relacionarmos, Senhor, cada vez melhor contigo e com os nossos irmãos. E pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então hoje nós damos uma pausa na Cristologia e voltamos para a teologia própria, para o estudo de realmente quem é Deus. E a gente terminou falando, nem lembro o que, faz tanto tempo, que agora a gente vai começar, na verdade, sobre supremacia e soberania. Então a gente vai ver esse aspecto de Deus como o ser que está realmente acima de todos os outros, que tem autoridade acima de qualquer outra criatura, certo? Que Ele é, de fato, o soberano. E aqui, antes de começar, na verdade, Lutero, em uma de suas cartas a Erasmus, onde ele discutiu bastante com Erasmo, sobre livre-arbítrio, etc., ele disse que, para Erasmo, que seus pensamentos de Deus são muito humanos. Certo? E para esse estudioso, ele falou que o que ele pensava de Deus, na verdade, era muito humano, e não como, de fato, Deus se revela nas Escrituras. Então, Deus, para ele, não passava de uma formulação ou um Deus feito à imagem, ao pensamento do homem, não de fato a quem realmente Deus é. E isso acontece com frequência. Nessa mesma acusação, como o Pink fala, pode ser feita contra a maioria dos pregadores de hoje em dia. Se você vê o Deus que eles pregam, o tipo de Deus que é ensinado em muitas igrejas por aí, é um Deus muito fraco, muito humano, muito impotente, que na verdade está lá para satisfazer os desejos dos homens. Então é um Deus criado para satisfazer a mente humana, ou de acordo com o que eles pensam que deveria ser Deus. Então essa acusação também é válida para os nossos dias. Aí contra aqueles que, em vez de buscar nas Escrituras também, como diz o Pink, eles mesmos aceitam preguiçosamente o ensino de outros. Então muitas vezes nós não conhecemos a Deus e a soberania, a supremacia dele, porque primeiro é ensinado de forma errada, fraca, e as pessoas, de forma preguiçosa, como diz o Bink, não buscam conhecer a principal fonte, quem Deus é. E por isso acabam aceitando essa imagem humanizada de um Deus fraco, que é pregada em muitas igrejas por aí. Então a gente precisa conhecê-lo, conhecer essa soberania, essa supremacia de Deus. Opa, passou demais. E no Salmo 50, 21, a gente tem uma frase que é muito conhecida desse Salmo, que é: pensavas que eu era teu igual. Onde Deus falando para as pessoas: pensavas que eu era teu igual. E muitos hoje em dia pensam assim: o Deus deles não é muito diferente do que eles realmente são. Certo? Não é muito diferente. O pensamento que eles atribuem a Deus é basicamente o pensamento deles. E não é assim. Nós sabemos que os pensamentos de Deus são o quê? Superiores, muito mais elevados que os nossos. Deus é muito mais santo e justo. Por exemplo, eles falam que Deus é movido por sentimento e não por princípios, pelo seu caráter, realmente pela sua justiça e pela sua misericórdia. Então Deus, ele vai ser movido como? Porque ele amou mais, porque ele foi comovido. Por isso a gente pode orar e tentar convencer a Deus para que nesse sentimentalismo ele acate aos nossos pedidos. Então Deus acaba sendo movido por sentimentos, como nós muitas vezes somos. Se o nosso filho faz algo errado e uma pessoa totalmente desconhecida faz a mesma coisa errada, quem nós puniremos com mais vigor? O desconhecido. Certo? Porque nós agimos mais por sentimento do que por princípios. E nós acabamos fazendo injustiça dessa forma. Então eles pensam que Deus é da mesma forma. Ou então que a onipotência de Deus é uma ficção. Onde é muito comum a gente falar que Satanás está atrapalhando os planos divinos, não é? Deus não tem nada a ver com isso, foi Satanás. Deus não tem nada a ver com a morte de fulano, foi o inimigo, foi não sei o que lá. A onipotência de Deus fica onde? Dessa forma, se Deus não tem nada a ver.
vira uma ficção. Satanás acaba tendo um poder que pode até rivalizar com o próprio Deus, impedindo os planos de Deus. Deus quer, mas ele não pode fazer porque Satanás está impedindo. Certo? Quem é Satanás diante de Deus? Ou que qualquer poder que o Altíssimo tenha deve ser restringido para não invadir o livre-arbítrio, né? Reduzir o homem à máquina. Então o poder de Deus tem que parar para que a minha liberdade seja mantida. Então quem é o onipotente dessa forma? Né? Quem é o poderoso e soberano? Ou então uma frase que também é muito comum, ou uma forma de pensar que é muito comum, onde a redenção ela não passa de um remédio que está lá disponível para uma pecadora, onde você tem que querer. Se você quiser usar esse remédio, você vai ser salvo. Você está lá quase morto, moribundo, 99% morto, como o Billy Graham falava, né? Seu 1% lá você tem que abrir a boca para poder aceitar o remédio que Deus está lá colocando para você. Se você não abrir a boca, não quiser, você não será salvo. Então a redenção não passa de um remédio, certo? E não uma redenção soberana, onde a salvação pertence ao Senhor de forma monergística, né? Só Ele que faz a salvação, conquista a salvação. Ou então que a obra invencível do Espírito Santo se torne uma oferta do Evangelho que pode ser aceita ou rejeitada, né? Aceitada ou rejeitada ao bel prazer do homem. Então nós reduzimos Deus a quê? No máximo igual a nós, onde nós podemos resistir a Deus. E quem pode resistir ao soberano? Isso é muito comum nos nossos dias, extremamente comum nos nossos dias, especialmente essas partes finais aí, acontece com frequência, porque não conhecemos a Deus e nem queremos, né, como o Pink falou no início, preguiçosamente nós não buscamos o Deus revelado pelas Escrituras e aceitamos o que é ensinado, né, sem ser nobres como os bereanos que, com diligência, conferiam tudo nas Escrituras. Certo? Muito bem, então Pink fala que o Deus deste século XX não se assemelha ao soberano supremo das Sagradas Escrituras, assim como o brilho fraco de uma vela não se assemelha à glória do sol do meio-dia. O Deus de que hoje se fala no púlpito comum, na escola dominical comum, mencionado em grande parte da literatura religiosa da época e pregado na maioria das chamadas conferências bíblicas, é fruto da imaginação humana, de uma invenção de sentimentalismo piegas. Então é invenção. O que é pregado em muitas igrejas e em muitas conferências bíblicas não passa da imaginação do homem, que produz um Deus aceitável para ele. Certo? E não aceita o Deus como ele é, mas transforma em imagem de homem, como está lá em Romanos 1. Transforma a verdade de Deus em corrupção. Certo? E essa é a realidade, não só do mundo pagão, mas do evangelicalismo, né? Do que é feito realmente em nome de Deus. Conferências bíblicas e tudo mais, que imaginam Deus criado ao seu bel prazer. Os pagãos, fora do âmbito da cristandade, formam deuses de madeira e pedra, enquanto os milhões de pagãos dentro da cristandade fabricam um Deus a partir de sua própria mente carnal. Na realidade, eles são apenas ateus, pois não há outra alternativa possível entre um Deus absolutamente supremo e nenhum Deus. Um Deus cuja vontade é resistida, cujos desígnios são frustrados, cujo propósito é posto em xeque, não possui título de divindade e, longe de ser um objeto digno de adoração, não merece nada além de desprezo. Aí Pink usa uma linguagem bem forte, falando que o Deus que ele é relatado por aí merece ser desprezado, porque isso não é Deus. Isso que é pregado por aí está longe de ser Deus, não merece nada de adoração, muito pelo contrário, desprezo. Porque só há duas alternativas: ou Deus é de fato soberano, ou não há Deus. Então quem não crê em um Deus soberano, Pink fala que é um ateu. Porque o que eles estão afirmando não é Deus, não pode ser Deus. E isso já é reconhecido muitas vezes até pelos pagãos. Ou Deus é soberano ou não é Deus. Certo? Quem criou o universo ou tem o domínio sobre tudo, ou o universo apareceu do nada. Só essas duas alternativas possíveis. Certo? Não existe um Deus
ou semideus, ou qualquer coisa que seja assim, não soberano. Tudo bem? Isso é o que tradicionalmente diferenciava teístas de ateístas. Soberania. Certo? E hoje em dia, não mais. Hoje em dia a gente tem vários poderes, tipos, potências de Deus. Sim. Exatamente. Se não sujeitamos a Ele, Ele não é Deus. E muitas vezes, o triste é que, quando a gente fala, né, eu determino, etc., é muito claro que a pessoa está rebaixando a Deus. Mas muitas vezes a gente faz isso de uma forma, talvez, sem perceber nas nossas orações. Nós queremos comandar a Deus, falar para Ele a forma de fazer, falar que isso vai ser para a sua glória, que tem que ser assim, porque assim vai ser a forma de glorificar. Ele não sabe. É dessa forma que é. Se Ele me salvar, se Ele me curar, se Ele me libertar, se Ele fizer isso, se Ele me proteger, isso vai ser para a glória dEle. Muitas vezes nós queremos controlar a Deus e oramos dessa forma, que não é diferente dessas pessoas, dessas igrejas aí pentecostais que querem determinar que Deus faça alguma coisa. A gente está mudando um pouco a linguagem e a gente não percebe. Porque nós não conhecemos profundamente. O relacionamento com Deus não está tão profundo assim para realmente entender quem Ele é e quem nós somos. Por isso que na oração, a gente tem que entender muito bem esses dois aspectos. Quem Deus é? Como é que a gente vai se endereçar a Deus? Como que a gente vai falar com Deus? Como se Ele fosse igual a nós. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, e de forma errada, você tem que orar a Deus como se fosse seu chapa, seu amigo, e falar aquela linguagem de qualquer forma, que realmente não traz nenhuma veneração de fato. Por quê? Pensa que Deus é igual a Ele. Ou que é um Papai Noel. Pois é. É o Senhor, né? Se é o Senhor, nós somos súditos, não comparamos a Ele, como é que nós vamos nos aproximar dEle de qualquer maneira? Então precisamos ter o espírito de adoração realmente de fato, de entender quem Deus é. Sim. João, Tiago, talvez, né? É interessante ver a reação das pessoas aqui na Bíblia quando elas têm um encontro de fato com Deus, uma teofania, ou quando Cristo revela a sua glória, né? Qual que é a reação deles? Oh, que bom que está aqui. Não, né? Como Pedro falou, Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. Ai de mim.
não conhecem a Deus de fato. Muito bem, então, voltando à supremacia de Deus, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que é a supremacia de Deus? Ela pode ser inferida da distância infinita que separa o Todo-Poderoso das mais poderosas criaturas. Essa distância é infinita. Certo? Deus é o único ser eterno que habita a eternidade, que é infinito. Todas as outras criaturas não são dependentes, são criadas por Ele. Deus é oleiro, todo o resto é barro, não passa de caco de barro. Deus molda vasos, então, para honra e para desonra, para despedaçá-los, conforme o seu querer, porque Ele está acima de toda a criatura. Certo? A distância entre a mais poderosa criatura e Ele é infinita. Certo? Então, se todas as criaturas se unissem contra Deus, o que isso ia causar a Deus? Temor? Aflição? Medo? Todas as pessoas se reunindo contra o seu filho, o que Deus faria? Todo mundo conhece Salmo 2, né? O que Deus faz? Exatamente isso, Ele ri. Ele ri daqueles. Beijai o filho, para que, quando ele se levantar na sua ira, não te consuma. Porque não importa, pode juntar toda a criação, todo o universo contra Deus, não causa nem cosquinha. Porque Deus é infinitamente superior a tudo isso. Então a supremacia ela pode ser inferida disso. Nada causa qualquer problema a Deus, porque Ele está muito acima de qualquer coisa criada. Mesmo que toda a criação se junte, não causa nada a Deus. Certo? Então Ele é supremo, né? Ele está acima de tudo. E essa supremacia também, absoluta e universal de Deus, ela é afirmada de forma positiva nas Escrituras em diversas ocasiões. Vamos abrir lá a primeira Crônicas. Alguém abre em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Outra pessoa em 2 Crônicas 26. Jó também, 23, 13, 42, 2. Salmo 115, 3. Provérbios 21, 30. Então, quem achou 1 Crônicas 29, 11 e 12, pode abrir, por favor. Isso. Se não me engano é Davi falando, né, quando ele ora, quando reúne lá os tesouros para a construção da casa do Senhor. Ele falando que Deus, Ele é o chefe sobre todos. Ele se exaltou sobre todos, porque Ele criou todos. Não há ninguém que se compare a Ele. 2 Crônicas também, 26, por favor, quem abriu? Não há quem possa resistir a Deus. Na mão dele está a força e poder, e Ele dá a quem quer. A gente tem essa ideia de que toda autoridade deriva dele, todo poder deriva do próprio Deus. E sem Deus, como Cristo falou, nada podeis fazer. Nem a criação poderia se sustentar em si mesmo, a parte de Deus. Jó 23, 13 e 42, 2. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. 42:2 estou aberto aqui, vou ler. Então, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhecia isso. Quem era Deus? Ele sabia quem era Deus. Salmo 115, 3, alguém abriu? Então ele faz o que ele quer. Ele está no céu, entronizado, acima de todas as criaturas. E Provérbios 21, 30, para encerrar essa parte. Então não tem nada que possa ser feito contra Deus. Por isso que de vez em quando eu falo para o Natan, ou para o Isaac, né, quando eles estão em desobediência. Você quer ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Quem, como inimigo de Deus,
pode alguma coisa contra Deus. Não há inteligência, não há conselho, não há quem possa fazer qualquer coisa contra Deus. Quem escolhe ser inimigo de Deus, isso mostra quão corrupto é a natureza humana. Porque muitos sabem disso e vão contra Deus. E é uma luta perdida. A derrota já está declarada. Então Deus é o supremo em toda a criação, de toda a criação. Porque Ele não é criatura. Certo? Deus não é criatura como nós. Ele é o Criador, o ser eterno. Então a supremacia de Deus sobre as obras de suas mãos é vividamente retratada nas Escrituras. Seja matéria inanimada, criaturas irracionais, todos cumprem as ordens do seu Criador. Milhares e milhares de exemplos vocês podem lembrar de cabeça aí. Aqui tem alguns. O Mar Vermelho foi dividido. Deus mandou. O mar obedeceu. A terra abre para tragar os rebeldes. Quando estava lá no Êxodo, no deserto, a terra abria e consumia quem estava contra Deus. Porque a terra obedecia à vontade de Deus. Ele fez o sol parar. Quando Josué estava lá conquistando, não lembro qual lugar, qual cidade, mas uma lá, ele fez o sol parar no seu lugar. Para o povo de Deus terminar a derrota lá dos inimigos. Ou mais, quando Isaías lá estava relatando lá para o rei Acaz e comprovando a profecia dele, ele falou: o que você quer que eu faça? Que o sol volte? Que o relógio volte? Deus fez o sol voltar, ou a terra girar ao contrário. O que quer que seja, ou como quer que seja que ele fez isso, ele fez o sol voltar, não só parar, mas ele fez retroceder 10 graus no relógio de Acaz. Leões são domados, criaturas irracionais. Uma vez eu vi sobre a pesca maravilhosa, como os apóstolos, ainda não apóstolos, estavam relutantes em jogar a rede, mas os peixes estavam todos pulando na rede, obedecendo à voz do Criador. Todos os peixes do mar estavam lá tentando pular naquela rede, obedecendo ao seu Criador. Leões obedecem, o fogo obedece. Se recusou a consumir aqueles 3 hebreus que estavam na fogueira. Porque Deus está no comando de tudo, não só das criaturas, dos seres vivos, mas de qualquer matéria. Ou qualquer coisa que seja físico ou metafísico, para dizer assim, Ele está no comando de tudo. Porque Ele é o Supremo Deus. E Ele faz então tudo como lhe agrada. Certo? Tudo que lhe agrada, Ele faz. A supremacia de Deus também é demonstrada com seu governo sobre a vontade humana. Certo? Ele está governando a vontade humana. Ezequiel 34, 24... Êxodo. Começa com E também, 34, 24. Deus afirma que todos os homens deviam subir para Jerusalém 3 vezes ao ano. O que ia acontecer com a terra deles? Com os bens deles? Com as posses? Com a família que tinha ficado lá? Sabe o que Deus falou? Vocês vão subir 3 vezes. E ninguém vai cobiçar. Ninguém vai te invadir nessa época. Ninguém vai lá tomar sua terra, matar sua família. Porque eu não vou deixar ninguém cobiçar nesse tempo. Você pode subir para Jerusalém porque eu estou controlando tudo aqui. Vai em paz. Sobe, me adora, me obedece. Tua terra está protegida. Porque ninguém vai cobiçar, ninguém vai querer a tua terra. Porque Ele comanda a vontade de todos. Nenhum inimigo mataria. Deus reina. Provérbios 21:1, talvez é o mais conhecido, um verso muito conhecido, o que fala? Como ribeiro de águas é o quê? É o coração do rei, nas mãos de Deus. E Ele comanda, governa sobre tudo e sobre a vontade humana. Depois a gente vai chegar no final, se der tempo, sobre a responsabilidade humana. A gente vai chegar lá. Mas Deus está soberanamente governando tudo, inclusive a vontade humana, sem ferir a responsabilidade, como a gente vai ver depois. Onde a gente tem o caso de José mais clássico, Mas ele tem a questão, a gente não lê nas Escrituras que o homem desafia a Deus toda hora, resiste à sua vontade, a vontade divina quebra os seus mandamentos e desconsidera os avisos e exortações de Deus? Quem obedece os 10 mandamentos? Certamente sim. Todos resistem à vontade de Deus. Mas isso anula o que a gente falou antes? De forma nenhuma. Somente se as Escrituras, como o Pink fala, se contradizem, o que é impossível. Porque a impiedade humana vai contra a palavra externa de Deus. A vontade que a gente fala prescritiva. Mas a vontade de Deus, o que Ele quer, Ele faz. A vontade prescritiva, Ele fala o que é segundo o seu caráter.
mas tudo que acontece é segundo o seu querer, porque a gente acabou de ver que ele faz tudo como lhe agrada. Então, por mais que os homens não façam a sua vontade, tenham no seu intento o mal, Deus soberanamente está intencionando tudo para o bem, que é o que ele falou, que José falou para os seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, ou Deus intencionou isso para o bem, para conservar muita gente em vida, que é Gênesis 50, 20. É isso que está relatado lá, isso que a gente vê em vários lugares. Deus, soberanamente, a sua vontade, que a gente fala concorrente, a vontade humana e a vontade de Deus concorrente, indo separadas, mas acontecendo ao mesmo tempo. Onde a vontade de Deus é sempre boa, o seu querer é sempre bom, e tudo que Ele quer acontece. Certo? Isso significa ser supremo e soberano. Se não é assim, como a gente viu, você é um ateu. Como o Pink fala, de forma bem enfática. Ou Deus é assim, ou não há Deus. Certo? Então, tudo que Deus propõe em si mesmo, os seus planos que não são revelados a nós e não cabe a nós, só serão revelados assim que acontecer, pertence a Deus, que é Deuteronômio 29, 29. A vontade revelada de Deus pertence a nós. Mas não tudo. O que não foi revelado não pertence a nós. O que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Tudo bem? Até aí? Então, nenhum de nós obedece perfeitamente e totalmente o código de conduta que Deus nos ordenou. Mas seus conselhos eternos são cumpridos aos menores detalhes. Aos menores. Que é o que a gente viu. E a gente vê, por exemplo, em Efésios 1:11, que foi pregado domingo passado, que a supremacia também é afirmada explicitamente no Novo Testamento. Que Deus faz como lhe agrada, predestinados conforme... Esqueci. Efésios 1:11. Então faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, sem nada externo. A gente aprende que quando a gente vai orar, quando a gente vai falar que eu vou em tal cidade, farei isso, farei aquilo, a gente pode falar e orar desse jeito? Eu vou fazer isso? Como que a Bíblia ensina? Se Deus permitir. Só Deus pode falar, eu farei isso, o meu conselho permanecerá. Só Deus pode, com certeza, prometer e cumprir. Nós podemos tentar, mas se Deus permitir. Porque a gente pode, com todo o nosso coração, querer que alguma coisa seja feita, mas isso não sempre vai ser o plano de Deus. E não poderemos cumprir o que nós falamos. Mas se Deus permitir, nós cumpriremos. Porque Deus é o único que realmente é absoluto. Nós não somos, nós não controlamos as circunstâncias, nós não somos Deus. Só Deus é Deus. Tudo bem? Muito bem, aqui então está um lugar de descanso seguro para o coração, como diz o Pink. Nessa doutrina, nossas vidas não são produto de um destino cego, nem resultado de um acaso caprichoso, mas cada detalhe delas foi ordenado desde a eternidade e agora é colocado em ordem pelo Deus vivo que reina. Nenhum fio de cabelo de nossas cabeças pode ser tocado sem a sua permissão. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que confiança, que força, que conforto isso deve oferecer ao cristão verdadeiro. Nas tuas mãos estão os meus dias. Logo me deixe, descansa no Senhor e espera nele. Não conjugou bem aqui, no inglês conjuga melhor, né? Me deixe descansar no Senhor e esperar nele. Mas o versículo realmente é descansa no Senhor e espera nele. Então essa doutrina da supremacia, da soberania de Deus, significa que nós podemos descansar em Deus. Se Deus não é soberano, nós não podemos descansar em Deus e confiar e esperar nele. Certo? Porque algo pode resistir à sua vontade e o que ele prometeu pode não ser cumprido. Tudo bem? Então a soberania divina, indo agora para a soberania, ele diferencia supremacia, que é esse ser soberano, e a soberania divina que pode ser definida como exercício dessa supremacia. Ele, por ser supremo, exerce essa supremacia sendo o soberano sobre todos, acima de todos, fazendo a sua vontade. Ele é Deus não só em nome, como de fato. Certo? Ele não é só Deus tecnicamente, mas ele governa e atua na sua criação. Certo? Ele não criou e foi embora.
Ele está no seu trono, no trono do universo, dirigindo todas as coisas e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Certo? Não conforme o conselho depois que reuniu com as pessoas e as criaturas para ver o que todo mundo acha melhor, por uma democracia. Não, conforme o conselho da sua vontade. Então ele está infinitamente elevado acima da criatura mais alta. Ele é o Altíssimo. É um título que é bem interessante, que muitas vezes é relatado até por demônios. Filho do Altíssimo. Por mais que as pessoas não considerem Deus Altíssimo, os demônios sabem quem Deus é. Ele é o Altíssimo, o Senhor do céu e da terra. Sujeito a ninguém, influenciado por ninguém, absolutamente dependente. Deus faz o que lhe apraz, somente o que lhe apraz, sempre o que lhe apraz. Ninguém pode impedi-lo. Isaías 46:10, eu sou o que digo, o que vai acontecer desde o princípio, o meu conselho permanecerá. Certo? O que ele faz, ele cumpre. E o que ele quer, ele faz. Aí Daniel 4:35, que é o rei Nabucodonosor falando, exaltando a Deus, que ele pode usar todo o exército do céu e as criaturas da terra e fazer a sua vontade. Ninguém há que possa impedir a sua mão, ou sequer dizer que fazes. Então o ser humano mais poderoso da época, talvez, reconheceu que ele não é nada diante de Deus. Não passa de pó. Tudo bem? Então ele é de fato soberano. Spurgeon, pregando em Mateus 20:15, que é aquela parábola que vai contratando as pessoas e depois no final o Senhor dá o mesmo tanto para todo mundo. Ele fala, eu não posso fazer o que eu quero? Estou fazendo injustiça por acaso? É mal porque é aos teus olhos? Eu estou fazendo o bem por acaso? Então Spurgeon, pregando sobre esse texto, ele fala que não há atributo mais reconfortante para seus filhos do que a soberania de Deus. Nas circunstâncias mais adversas, nas provações mais severas, eles creem que a soberania ordenou suas aflições, que a soberania as domina e que a soberania as santificará todas. Não há nada pelo qual os filhos devam lutar mais fervorosamente do que a doutrina de seu mestre sobre toda a criação, a realeza de Deus sobre todas as obras de suas próprias mãos, o trono de Deus e seu direito de sentar-se nesse trono. Porque senão, as aflições que estão sendo infligidas na nossa vida, se Deus não está no comando delas, só resta o desespero. Então não há doutrina que a gente deva lutar mais fervorosamente do que essa, de que Deus está realmente sentado no seu trono. Ele continua falando, por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, nenhuma verdade da qual tenham feito tamanho escândalo, como a grande e estupenda, mas ainda certíssima doutrina da soberania do infinito Jeová. Os homens permitirão que Deus esteja em todos os lugares, exceto em seu trono. Permitirão que Ele esteja em sua oficina para moldar mundos e fazer estrelas? Permitirão que Ele esteja em sua despensa de ajuda, para dispensar suas esmolas e conceder suas dádivas? Permitirão que Ele sustente a terra e sustente seus pilares, ou acenda as lâmpadas do céu, ou governe as ondas do oceano em constante movimento? Mas, quando Deus assente ao seu trono, suas criaturas então rangem os dentes. Então quando Deus de fato senta no trono e fala, é assim, farei a minha vontade, então as criaturas se rebelam. Então Deus pode estar em qualquer lugar, longe de mim, não comandando a minha vida. Certo? Deus pode ser o seu Deus, mas não venha me impor. Que autoridade tem Deus para impor alguma coisa na minha vida? Toda. E absolutamente toda. Então Spurgeon fala isso. Muitas vezes nós somos assim. Queremos Deus de lado de algumas coisas. Porque essa atitude que nós temos demonstra isso. Quando nós abraçamos o nosso pecado, quando nós recusamos obedecer a Deus, nós estamos falando, Deus, sai do seu trono. Quando a gente fala, não é bom que seja feito assim, tem que ser do meu jeito. Está certo assim. Não importa se Deus falou, farei do meu jeito. Estou querendo tirar Deus do trono. Estou praticamente fazendo isso. Mas nós fazemos isso. Não só pagãos de fora. Nós queremos tirar Deus do trono quando convém. Pelo nosso pecado. Então é bom ter isso em mente também. Então, Spurgeon fala, e proclamamos um Deus entronizado, e seu direito de fazer o que quiser com os seus, de dispor de suas criaturas como bem entender, sem consultá-las sobre o assunto. Então é que somos vaiados e execratos, e então é que os homens nos fazem ouvidos moucos, que é surdos, pois Deus em seu trono não é o Deus que eles amam, mas é Deus no trono que amamos pregar
É Deus em seu trono em quem confiamos. Se tiramos Deus do trono, tiramos toda esperança. E só resta desespero. Então nós amamos esse Deus que está entronizado, é Ele quem pregamos. Não importa se somos vaiados ou não. Tudo bem? Muito bem. Então tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, 6. Eles dizem que pressionar a soberania de Deus exclui o quê? A responsabilidade humana. Somos então robôs, nós somos culpados. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, eu poderia fazer algo diferente? Por que Ele vai me condenar? Somos responsáveis ou não somos responsáveis? Então, o que o Pink vai defender aqui, que eu vou mostrar que eu concordo, é que a responsabilidade humana ela é baseada, na verdade, na soberania divina. E pro tudo dela. Certo? Por ser soberano, Ele criou as criaturas responsáveis. E esse é o direito dele. E é o que a gente vai ver agora, né? Que é o caso mais, costuma ser mais polêmico, né? Então, Salmo 115, que a gente já leu, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, Deus soberanamente decidiu criar Adão e colocá-lo no jardim do Éden sob uma condição, certo? Ele poderia ter feito o status humano imutável, não poderia? Mas decidiu por fazer de outra forma. Por quê? Por ser soberano. Então, Deus escolheu criar Adão, deixá-lo debaixo de sua responsabilidade como criatura. Adão poderia cair ou permanecer em bem-aventurança conforme era medida em sua responsabilidade. É conforme ele obedecia ao Criador. Foi assim que Deus agradou fazer. E ele faz tudo conforme lhe agrada. Adão então se tornou o quê? Responsável, ele precisava prestar contas ao seu Criador. Ele foi testado, e foi testado debaixo de quais condições? Tinha melhor? Ele estava no jardim do Éden, no paraíso, acompanhado de sua esposa, com tudo ao seu redor, com Deus dia a dia, onde pecado não existia, não havia entrado no mundo ainda. E é bom, interessante pensar no segundo Adão. Como que o segundo Adão foi testado? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Adão, o primeiro, foi testado nas condições mais favoráveis, o segundo Adão foi testado em quais condições? Nas piores. Num deserto, onde falavam que nem as criaturas queriam habitar, só tinha escorpião e cobra. Passando fome, sozinho. Onde o pecado já tinha entrado no mundo. E outro nome que a gente dá para o pecado é o quê? Comum. Era comum pecar. Era fácil ir com a correnteza. Adão, ele foi contra, onde não, o primeiro Adão, né, foi contra, onde pecado não existia. Não havia ainda entrado no mundo. É muito mais difícil fazer algo diferente. Jesus Cristo, testado nas mais adversas situações, não falhou. Certo? Nosso primeiro Adão falhou nessas condições favoráveis. Deus não colocou Adão no jardim nessa posição condicional por ser o certo e justo. É sempre importante lembrar. Mas por Deus ter feito assim, foi certo e justo. Certo? Deus nunca está debaixo de alguma obrigação. Porque se ele estivesse obrigado a fazer alguma coisa, ele não seria o quê? Soberano, não seria Deus. Então ele não é obrigado, ele faz segundo o conselho da sua vontade, não por obrigação, mas porque ele quer. E por ele ter feito, ele é justo. Não há lei à parte de Deus, que é algo que a gente não consegue muitas vezes associar, porque quando a gente chega na esfera humana, a gente tem essa ideia de uma lei que emanou sei lá de onde. Não se sabe de onde vem essa lei moral, ou até a lei, quando a gente fala de uma república, onde todos estão debaixo dessa lei, do poder emana do povo, etc. Onde tem essa lei que está à parte das pessoas, que governa as pessoas. Não existe isso para Deus. Deus é a sua lei. A lei provém dele, do seu caráter. Então, o que é certo e o que é justo é o que ele faz. Não tem uma lei para julgar o que Deus faz. Isso é absurdo. Ele é a origem de tudo. Ele é a fonte de todo bem. Deus é que define a justiça pelo seu ser, por quem ele é. A única coisa que limita Deus é o próprio Deus. Que ele é limitado. Por exemplo, ele não pode
Mentir? Por quê? Porque ele ama a justiça, ele é certo, ele é a verdade. Ele não pode morrer. Por quê? Porque ele é a vida em si mesmo. Nem se ele, entre aspas, quisesse morrer, ele não conseguiria. Porque ele é Deus. Só se ele não fosse Deus. Porque ele tem a vida em si mesmo. E ele é a lei para si mesmo. Não há algo à parte dele que o controla, que o domina, que o restringe, que o obriga a fazer qualquer coisa. Certo? Então, por ele ter feito assim, nós sabemos que é o certo e justo. Entenderam essa ideia? Então, não há essa lei, algo igual a Deus. Quando a gente cria essa lei, a gente está colocando algo igual do lado de Deus, que é o pecado. É pecado fazer isso. É colocar algo ao lado de Deus. É o primeiro mandamento. E é interessante lembrar também, Isaías 45:9, abram lá, que fala algo contra aqueles que questionam a soberania de Deus. Isaías 45:9. Que é muito comum, até no meio da igreja, por exemplo. Por que colocou Adão como meu representante? Que injustiça. Se fosse eu lá, não teria pecado. Estamos o quê? Questionando a escolha de Deus. Questionando a soberania de Deus. E o que Deus fala? 45:9 está escrito assim: ai daquele que contente com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ou como o Pink falou, ai, o maldito, o rebelde que questiona a soberania de Deus. Então toda vez que a gente questiona a soberania de Deus, o que estamos fazendo? Somos caco. Estamos questionando o Criador. Por que ele colocou Adão como meu representante? Por que o mundo sofre desse jeito? Com tanta misericórdia de Deus sendo derramada, por que o mundo está nesse pecado? E achamos que foi uma punição terrível, toda essa misericórdia e graça de Deus dia após dia. E quando Deus coloca Cristo como seu representante, ninguém questiona. Quando convém, ninguém questiona. Ai daquele que questiona a soberania de Deus. Porque é um barro questionando ao Criador. O que fazes? Certo? Então não há justiça em questionar o Criador. Israel também foi colocado aqui, não querendo entrar em questões não profundas, né, mas Pink coloca Israel também foi colocado numa posição condicional, que a gente vê na entrega da lei e tudo mais, essas questões sobre obedecer, obediência, se não obedecer ia ser expulso, e houve de fato essas questões, foi para o cativeiro e etc. Né? Então eles foram colocados numa posição condicional, eles se rebelaram contra Deus e o juízo divino então caiu sobre eles e foram entregues nas mãos de seus inimigos. Foi Deus, no exercício da sua soberania, que colocou Satanás, seus anjos, Adão e Israel nessa posição de responsabilidade, por ter achado próprio assim fazer. Ele quis fazer e assim ele o fez. E colocou eles debaixo dessa responsabilidade. Portanto, está em perfeita harmonia a soberania de Deus e a responsabilidade das criaturas. Certo? Não vai contra. Não é irracional, não é ilógico e não é contra as Escrituras. Porque a gente vê isso sendo relatado várias vezes. E como o Pink coloca ali, algumas formas tolas que falam, que dizem que é impossível mostrar onde a soberania divina acaba e a responsabilidade humana começa. Ele fala onde que a responsabilidade humana começa? Começa na soberania de Deus, nos decretos do soberano Criador. É aí que começa a responsabilidade divina. Ele quis colocar o homem nessa posição condicional e deixá-lo responsável pelas suas ações. E ele não impõe às criaturas qualquer vontade, elas fazem por seu querer. Certo? Deus comanda todas as coisas e faz tudo o que lhe agrada, mas não fere a responsabilidade humana nem a vontade das criaturas. Assim agradou a ele fazer. E a outra questão é onde a soberania de Deus acaba? Não acaba. Nunca acaba. Deus é sempre soberano. Da eternidade a eternidade. Certo? Então nunca acaba a sua soberania. Ele é soberano sobre essa vontade, Ele é soberano sobre o seu querer, Ele é soberano sobre todas as criaturas e sobre todas as coisas criadas, certo? Matéria, inanimada ou não. Ou Ele não é Deus, certo? Duas alternativas apenas, tudo bem? Muito bem, então,
Algumas provas extras de que a responsabilidade humana está baseada na soberania divina. Quantas coisas que foram registradas nas Escrituras são boas porque Deus ordenou? E quantas são más porque Deus proibiu? Certo? Por exemplo, que direito tinha Adão de comer das árvores do jardim? Porque Deus deu essa permissão. Comerás de todas essas árvores, exceto de uma. Porque senão, quando ele comesse de uma árvore, ele está fazendo o quê? Roubando a Deus. Seria um ladrão. Porque de quem é o jardim? De quem são aqueles frutos? Quem criou tudo aquilo? Quem é o dono dessas coisas? Deus. Pela permissão divina, Adão pode comer do fruto da terra. Porque a terra é dele, de Deus, não de Adão. Que direito tinham os israelitas de despojarem os egípcios de seu ouro e prata quando eles saíram? Porque Deus autorizou, certo? Levou o ouro e a prata dos egípcios, que eram dos egípcios, mas na verdade é de quem? Todo o bem da terra, de Deus. Ou que direito tinha Israel de sacrificar cordeiros? Ou que direito tinham para matar todos os cananeus, todos os povos que estavam na terra prometida? Que direito tinha Israel de matar homens, mulheres e crianças? Porque Deus ordenou. Porque Deus, em sua justiça, executou através do povo de Israel. Ou que direito tem um marido de requerer submissão de sua esposa? Porque Deus ordenou. Senão seria também mal. Certo? E é o que o mundo prega. É que eu estava pensando, por que ele colocou nessa ordem? Será que ele foi do mais leve para o mais brutal? Onde ele foi passando até a morte dos cananeus e até o relacionamento entre marido e mulher, que são coisas extremamente atacadas em nossos dias, porque nós não queremos um Deus soberano, que fala, assim é o casamento entre homem e mulher. Ele ordenou dessa forma. E o mundo não quer que seja dessa forma. Quer remover a soberania de Deus. Então, não fosse pelos mandamentos divinos, nada disso seria certo ao homem. Matar os cananeus, comer do fruto da terra, sacrificar animais, despojar os egípcios. Isso só é certo porque Deus ordenou. Tudo bem? Aos seus eleitos, porém, Deus os colocou em uma posição diferente. Certo? A gente viu sobre a eleição, sobre a salvação, e a gente viu que a nossa posição, os eleitos de Deus, estão em uma posição incondicional. No pacto da salvação, da eternidade, lá da redenção, Cristo foi apontado como nosso cabeça. Ele é o nosso representante. Cristo foi colocado, como ele coloca aqui, uma posição condicional, nascido sob a lei, com a diferença de que os outros falharam, mas Cristo não falhou, não poderia falhar. Então ele é o nosso representante que cumpriu, satisfez a justiça de Deus, as condições. Então somos salvos pelas condições que Cristo cumpriu. Então essas condições foram estabelecidas para o nosso Redentor, onde ele foi feito à semelhança de carne, deveria magnificar e honrar a lei de Deus, deveria suportar o peso do pecado de todo o seu povo e deveria então receber a ira divina. A justiça de Deus sendo aplicada lá, sendo cobrada em nosso Redentor, onde ele foi morto, então efetuou a redenção completa. Então todas as condições para a nossa salvação não estão em nós, foram cumpridas de forma definitiva, perfeita em Cristo Jesus, e nós estamos então em uma posição incondicional, onde nossa salvação está certa. Por mais que a gente não tenha a certeza da salvação, isso não deixa ela incerta. Ela é certa, porque Cristo é o nosso representante, onde na eternidade, antes da criação de todas as coisas, ele já nos assumiu como seus, certo? Como recompensa então pela redenção que ele proveu, ele recebeu um povo, que é 53, 10, 12, todas as condições foram satisfeitas. Então o Pai está comprometido, sob juramento solene, a preservar, através do tempo, e abençoar por toda a eternidade, cada um daqueles por quem seu Filho encarnado mediou. Por quem Cristo morreu? Por todos? E alguns vão ser salvos? Não, por todo aquele por quem Cristo morreu, estará no céu, será salvo. Hebreus 10, 14 fala que ele vai, por um sacrifício só, ele aperfeiçoou para todo sempre os seus. Certo? Então, estamos em uma posição diferente, onde nossa salvação não pode ser perdida. E por fim, para encerrar, a soberania de Deus ela se manifesta
com as diferentes formas com que ele trata as suas criaturas. Por ser soberano, ele pode tratá-las como ele quer. Que é o que a gente acabou de ver, os eleitos foram colocados em uma posição diferente. Os outros, responsáveis pelos seus atos, pecadores, serão condenados. Mas Deus nos tratou de forma diferente. Ele proveu a nossa redenção e nos colocou de forma segura no seu paraíso, na eternidade com Ele. E a gente vai para o texto super conhecido, e um texto que a gente fala sobre predestinação também bastante, né, que é Romanos 9, onde ele fala, Paulo fala, né, logo, tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou um pouco antes fala que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Que é o que Ele falou a Moisés, o que Deus falou a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Já Faraó, ele endureceu. Endureceu por quê? Foi entregue. Já como sinal de condenação, não porque ele gerou mal em Faraó, mas porque Faraó, já sendo mal, foi entregue aos suas perversidades. Que é o que a gente tem em Romanos 1. Por terem trocado a verdade de Deus em mentira, terem adorado a criatura em vez do Criador, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Deus os entregou ao seu pecado, endurecendo o seu coração, já como sinal de condenação. Já nós, aprove a Ele ter misericórdia. E por que Ele tem essa perdão que Ele pode nos dar? Porque Ele é soberano. Então a supremacia e a soberania de Deus é manifestada nessa forma com que Ele agiu, com que Ele resolveu tratar as suas criaturas. Nunca de forma injusta, como a gente não cansa de falar, mas Ele sempre trata com justiça ou com misericórdia. De quem Ele quer, a quem Ele quer, como lhe aprouve, porque Ele é o soberano. Certo? Tudo bem? Então a gente não vai aprofundar tanto na questão da responsabilidade humana, mas espero ser o suficiente. Alguma questão? Algum ponto que vocês queiram falar ou confirmar ou questionar? Pode orar para a gente então, por favor, para encerrar, Thais? Aham.